Olá, parte 2 do livro Dinheiro, do Chico Xavier. O talento de todos não basta, aliás, na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil, a erigir-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio suco. Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. É por isso que dinheiro, saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os números recursos que rodeiam o homem da terra, subordinam-se ao trabalho a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhes dizem respeito. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria à exigência de remuneração. Responde ao Senhor, que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, e de teu cérebro e de teu coração, para que te eleves à comunhão com o amor infinito. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência, e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os nus e os famintos, os necessitados e os enfermos costumam parecer, pronunciando maldições. Trabalhe e vive. Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, se dissipe em tuas mãos, congelada no ideal inoperante. Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma de falhas e fraquezas de nossas almas, à frente das leis de Deus. Mas de todos eles, o maior de todos é a preguiça, porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria, e através da penúria e da ignorância poderemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Beneficência e caridade, número 7. A beneficência alivia a provação, a caridade extingue o mal, a beneficência auxilia, a caridade soluciona. Distribuirás às mancheias algo do ouro que se derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz de teu amor em forma de respeito e carinho, ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio. Oferecerás de tua inteligência preciosos recursos aos que desesperam na ignorância. Mas, se furtas a lição, a bênção da simpatia, não entenderás ao companheiro que o sofrimento enceguece a claridade precisa.
Não é dádiva de tua abastança ou o valor da tua cultura que importam no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir. Porquanto a atitude é o fator da fixação desse ou daquele sentimento no vasto caminho humano. Vale mais o exemplo vivo de paixão que a frase adornada de exaltação e virtude pronunciada tão somente com a boca e aparece com mais beleza e gesto de fraternidade, que a esmola reconfortante suscetível de ser espalhada por ti, simplesmente com o esforço mecânico do braço. Isso porque todos precisamos de renovação interior para o acesso aos tesouros do Espírito, e fazendo o bem com o impulso de nossas próprias almas, valorizemos a palavra com que venhamos a emiti-lo, edificando a vida em nós e junto de nós, com o próximo e conosco, realizando sempre o melhor. 8. Diante de Deus e de César. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas da organização social em que fomos chamados a viver. Muitos acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram a máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir, junto de nós, a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu, e em razão disso auxiliamos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora, que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e, sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem, e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em todos nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros, e desse modo César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos hoje e sempre, em nome do Senhor. Número 9. Estudando a felicidade. Observe o que desejas e o que fazes, a fim de que ajuizes com segurança sobre a felicidade que procuras. Certifiquemo-nos de que a alegria possui igualmente diversos níveis e de que nos compete, acima de tudo, cultivar a devoção aos valores amplos e substanciais que possam sobreviver conosco na vida maior. No mundo, a felicidade varia com a posição das criaturas, e se buscamos o Cristo por nosso Mestre,
É indispensável saibamos conquistar nosso estímulo de viver no clima do sumo bem. Há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Vemos espíritos atilados no cálculo que apenas se comprazem amontoando ouro ou utilidades com desvantagem para os semelhantes, estabelecendo desse modo para si mesmos a felicidade dos loucos. Anotamos, companheiros da humanidade, que somente se rejubilam com a exibição de títulos suntuários na ordem social ou econômica, cristalizando-se na vaidade ou no orgulho que lhes facilita um espetacular descida para a morte, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade dos tolos. Identificamos, irmãos, que apenas se honram na crueldade, sorrindo com o alheio infortúnio e alardeando com paixão que não sentem, construindo para si mesmo a felicidade dos que se instalam no purgatório da própria consciência. A felicidade cristã, no entanto, é diferente, nasce da alegria que venhamos a semear para os outros, desenvolve-se no bem infatigável, frondeja no espírito de serviço, floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Não te demores no prazer que hoje se suscita gargalhadas para cerrar-se amanhã em amargorosa penitência. Procuremos a felicidade de Jesus que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhes da tua cruz, porque somente através do desempenho de nossas obrigações na prática do bem é que encontraremos a nossa verdadeira vitória. Número 10. Penúria e riqueza. Penúria e riqueza, na essência, não constam dos elementos que possuímos, mas do sentimento que nos possui. A grandeza das concessões de Deus pontilha a rota do homem desde a honra, desde a hora primeira em que se lhe estrutura o berço no campo humano. Tudo se conta em derredor de seus passos pela dispasão da providência constante. Ante a melodia silenciosa da renúncia materna, todas as circunstâncias se conjugam favoráveis à criatura para que se desenvolva e ocupe o lugar que a misericórdia divina lhe marcou. O lar e o sol, a escola e o conhecimento, o trabalho e a amizade enriquecem em todos os marcos em demanda a tarefa que lhe compete cumprir. Entretanto, muitas vezes, pela vocação da sovinice impenitente, recolhe o ouro do mundo para erigir com ele o túmulo suntuoso em que se lhe sepulta a esperança e recebe a bênção do amor para transformá-la na algema que o encarcerará por vezes no purgatório do sofrimento. Reter para si somente os bens que a vida espalha é gerar os males reais que nos citam a senda e valer-se dos males aparentes da jornada terrestre, convertendo-os em valores de entendimento e de aprendizado. É criar em si próprio o bem justo que se fará o bem de todos. Não nos fixemos na reprovação contra os irmãos aprisionados nos enganos da fortuna passageira e sim auxiliamo-los sem exigência a compreender a importância do dinheiro e do tempo para a execução das boas obras. Eleva a própria alma ao trabalho constante e suscetível de gerar os patrimônios mais elevados da vida. E estudando e aprendendo, auxiliando e amando na abastança ou na carência de recursos materiais. Chegou um gato aqui.
terás o coração a fugir no caminho por brilhar em ti mesmo qual estrela da bênção. Aqui eu encerro a parte 2 do livro O Dinheiro, de Chico Xavier. Depois vai ter a terceira parte, que é a parte final. Além desse livro aqui, agora eu lembrei, né? Tem os livros espíritas, esses livros canalizados, psicografados. Eles têm umas palavras assim, eu percebo que às vezes não são muito simples de entender. Não é difícil de entender, mas eles usam umas palavras aqui que esforçam a gente a estudar, pra gente aprender. É bom, né? Por outro lado é bom. Mas agora lembrando que eu li alguns outros livros, o linguajar às vezes não é muito simples de se entender. Mas acho que é questão de acostumar, né? Mas vamos lá, né, lá pro 100º livro, acho que já dá uma vou dar uma acostumada aqui. Ok, até o próximo então.